Quando a gente vai construir uma carteira de investimento, uma das ações que são mais recomendadas pelos analistas para longo prazo, para dividendos, para uma renda passiva, são as ações das empresas de energia elétrica. Porque quando a gente soma uma rentabilidade no longo prazo, se eu pego até um exemplo aqui dos últimos 20 anos, a média de mercado das empresas de energia elétrica, que é classificada pelo índice, é similar ao índice Bovespa, né? Não tem o índice Bovespa, que ele reúne as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores? Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, Ambev, enfim. O IEX é um índice também, só que ele está relacionado para medir essa rentabilidade média das empresas de energia elétrica. Então veja, nos últimos 20 anos, quem investiu em energia elétrica teve uma rentabilidade de 1.734%, que isso foi capaz de vencer no passado o IMAB, que é o nosso Tesouro IPCA+, uma carteira ali de vários títulos do Tesouro, que rendeu 1.200%. Venceu o imbatível aclamado CDI, que rendeu só 774%, e o Ibovespa com 700%. Então esse gráfico nos mostrou que quem investiu nos últimos 20 anos em ações de energia elétrica, manteve-se isso na carteira, resiliente, fazendo os reaportes dos dividendos, teve uma das melhores rentabilidades comparando as ações tanto de renda variável, né, o Ibovespa, quanto os investimentos de renda fixa, sendo o CDI, sendo o IMAB. Então trago hoje a Alupar para a gente dar uma analisada, que é uma empresa de energia elétrica, e eu a trouxe também porque ela faz parte da carteira do canal, então é uma das principais empresas investidas na carteira do canal, e eu venho falando sobre esse segmento de energia elétrica desde a construção, que você pode ver na playlist que eu vou deixar disponível para você. E veja, um dos destaques do terceiro trimestre de 2024 é que o lucro líquido regulatório totalizou 182 milhões de reais, uma alta de quase 12%. Se a gente for olhar as normas internacionais para demonstração dos resultados, que é o IFRS, a companhia chegou ali a ter um lucro de 363 milhões de reais, tendo um aumento de 263%. Então, olha, um outro ponto também para a gente entender a Alupar é, num curto prazo, ou seja, de janeiro até novembro, né, finalizando 11 meses passados, nós temos rentabilidade negativa no valor da cotação. Hoje a 9,70, ela apresenta uma volatilidade grande e está perdendo 2,6%. Agora, se olha ela no longo prazo, desde a sua criação, né, em meados de 2016, 2017 por aí, eu tenho uma rentabilidade de 115%, e isso desconsiderando também o reaporte dos dividendos. Então, você tem dois jeitos de olhar essa empresa, ou com um olhar mais pessimista, ou melhor dizendo, de oportunidade, porque uma variação negativa num curto prazo, porque me garantiu-se num longo prazo uma rentabilidade positiva, que também pode ter sido reafirmada lá naquele índice IEX, que a Alupar está presente também. Mas mais para frente no vídeo nós vamos ver se ela realmente venceu esses indicadores. Ela sozinha, só a Alupar venceu o CDI, venceu o Ibovespa? Fica no vídeo que a gente vai conseguir ver isso. Mas primeiro eu preciso te falar sobre o negócio da Alupar. A Alupar é uma empresa de energia elétrica que participa mais de transmissão de energia e um pouquinho de geração de energia, tendo seus investimentos acrescidos aí nos últimos anos, mais forte agora em 2024 do que foi em 2023, 22, 21. Hoje ela conta com participação em 42 sistemas de transmissão de energia elétrica, e isso falando só de transmissão, tá? Com 9.576 quilômetros de extensão. Ok? Ela tem ali os seus contratos nos prazos de 30 anos no Brasil, na Colômbia, no Chile e no Peru, e também tem contratos vitalícios, tá? Agora, para geração, que é um pouquinho menor, o que nós podemos dizer? Que ela tem usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, os parques eólicos e os parques solares, também no Brasil, na Colômbia e no Peru. Portfólio esse também que você pode perceber no gráfico, que ele vem aumentando a sua capacidade de geração ano a ano. Então você consegue perceber que, a princípio, a Alupar é uma empresa que está fazendo fortes investimentos para poder crescer as suas linhas de transmissão, pegar mais contratos, crescer a geração de energia, vender mais essa energia, tanto através dos leilões quanto do mercado livre de energia, e com isso ela vem
tendo uma receita positiva, um lucro positivo e ainda, além desses investimentos em crescimento, distribui proventos, que nós vamos ver a quantia mais para frente, tá? Em relação às suas receitas, ela tem 81% para a parte de transmissão e 18% para a parte de geração de energia elétrica. Então, lembra que eu falei que se a gente ia ver que se a Elupar ia vencer ou não os indicadores de renda fixa também, ou o próprio Ibovespa em si, para ver se ela acompanhou pelo menos aquele índice IEX, que é a média do mercado para energia elétrica. Se eu olho nos últimos 5 anos, a gente percebe que quem investiu em Elupar lá em 2019, manteve as ações, fez reaporte de dividendos, veio ali fazendo seus investimentos de forma perene, sem ficar girando a carteira, teve uma rentabilidade de 78,8%, que venceu novamente o CDI e ainda venceu o índice de energia elétrica, pessoal. Tá? Claro que deixando ali o Ibovespa bem para trás também. Então, observa-se que o próprio índice IEX já é um índice forte, difícil de bater, e a gente viu que no passado, nos últimos 5 anos, a Elupar venceu com louvor esse índice, né? Lembrando que essa rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, mas o que nós estamos estudando aqui na Elupar? Nós estamos estudando que é uma empresa que vem fazendo fortes investimentos no Brasil, fortes investimentos na América Latina também como um todo, para que diversificar o seu portfólio e ter um horizonte melhor de rentabilidade, diminuir um pouco a concorrência aqui do Brasil, e com isso a gente tem os resultados dela para esse trimestre, que você precisa estar ciente se você é um investidor, se você vai aportar nela de agora para frente, lembrando que não é sugestão de investimento. Então a gente tem segmentado a parte de transmissão e a parte de geração. Vendo a parte de transmissão, onde eu tenho a maior fatia da sua receita, a gente percebe que a variação de 12 meses, ou seja, o terceiro tri do ano passado, 23, com o terceiro tri desse ano, 2024, nós temos aqui um crescimento de 63% nas suas receitas, né, 743 milhões contra 454, porém um decréscimo com relação ao trimestre passado. Aí, a gente tem o seu EBITDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, a depreciação e a sua amortização. Então, seria um lucro básico. Eu estou dizendo isso, inventei agora, tá? 80% de crescimento com relação ao que foi o ano passado e um decréscimozinho com relação ao que foi no trimestre passado. Esse trimestre, 612 milhões de EBITDA, antes 338. Então, um crescimento bastante robusto só para transmissão. Aí nós temos o quê? Um aumento de 266% no seu lucro líquido societário, né? Antes 177, ano passado, agora 649 milhões de reais de lucro líquido ali, que também venceu o trimestre passado. Então, ela, comparando só tri a tri, né? No trimestre passado, tá? Do segundo tri, ela perdeu na receita, perdeu no EBITDA, mas ganhou na parte dos seus lucros. Então, uma empresa que ainda se manteve muito positiva. E, em comparação com o trimestre do ano passado, os últimos 12 meses, ela venceu todos os indicadores de performance, tá? Para a parte de geração de energia foi um pouco mais complicado, eu vou te falar os números e eu vou te explicar o porquê que foi um pouco mais complicado também. Lembrando que é uma fatia pequena a parte de geração de energia, tá? Só 18%, beleza? Olha só, ela, então, perdeu um pouquinho comparando ano a ano, né? Terceiro tri 23, terceiro tri 24. Faturando 187 milhões, perdeu também 29% no seu EBITDA, né, bastante forte, antes 132 e agora 93, e também perdeu em 37% no seu lucro líquido. Afinal de contas, menor receita, menor EBITDA, um lucro líquido ali 37% menor, só 10 bilhões de reais contra 16 que foi ano passado, mas foi melhor do que o trimestre passado, que faturou um prejuízo de 1,7 milhões de reais, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Nós temos que na geração, a receita apresentou queda de 4,2%. E isso foi devido ao quê? A menores preços médios de vendas de energias e alguns reajustes ali de ressarcimento, tá? A gente tem também que houve uma alta ali taxa de custos e despesas maiores nessa empresa, nesse trimestre, né? E também teve ali uma parte maior da sua depreciação e amortização pelos ativos novos, os parques eólicos e solares que estão entrando nessa conta. Então, nós temos que um resumo, a transmissão performou muito positivo e o que pegou um pouquinho
dessa vez foi na parte de geração, lembrando que é uma fatia pequena, mas temos que levar em consideração aqui, né? Então, ou seja, custos de compra de energia, depreciação e amortização, variação cambial pela sua despesa financeira no dinheiro que está lá aplicado. Então, a gente vê essa formação do lucro sendo prejudicado mais pela questão do seu EBITDA, depreciação e amortização, né? Então a gente percebe que a empresa ainda precisa trabalhar bastante sobre essas questões na parte de geração, tá? De qualquer forma, olhando consolidado, todas as empresas Alupar, né? Ela tem pequenas concessões, então reúne-se tudo, geração, transmissão, ali os seus sócios, né? Reunindo isso tudo, a gente tem aqui esse aumento dos 12%, finalizando 182 milhões, né? Ou se eu for olhar o resultado padronizado com normas internacionais, esses 363 milhões. Aumento no seu EBITDA, né? Lembra o lucro básico, digamos assim, em 52%, né? Finalizando ali com 692 milhões de reais e 286 do seu lucro, tá? 645 milhões ali. Então, bastante interessante. O lucro líquido da Alupar, 363, tá? Então, com isso, com todas essas receitas positivas, lucros positivos, essa queda de performance na geração, mas a somatória final traz um valor muito positivo para a empresa, ela vem ali divulgar os seus dividendos também. Veja, no primeiro trimestre ela distribui 66 milhões de reais em dividendos, depois 57 milhões no segundo tri e no terceiro tri já veio com 76 milhões de reais, o que foi 100% mais do que o trimestre passado, tá? Então veja, uma empresa que vem crescendo também, e no dia 7/11 ela definiu a data do seu dividendo ali de 76 milhões de reais referente ao terceiro tri de 2024, que pode ser pago até dia 6/1 de 2025, pode ser que saia em janeiro esse dividendo, tá? No valor de 8 centavos para ações ordinárias preferenciais, ou se você tem a Unity, a Lupion, você vai receber 24 centavos ali, tá? Se a gente faz um aparato geral sobre os seus indicadores fundamentalistas, nós vemos que hoje ela está com um PL atrativo, abaixo de 10, né? Lembrando que não é sugestão de investimento, ela tem um EV/EBITDA de 6 também. Olha só o que eu disse lá anteriormente, a margem líquida de 26% é uma margem bastante interessante, né? Com crescimento de receitas, crescimento de lucros, agora com a dívida um pouquinho maior, mas, segundo a companhia, de certa forma, mais controlada. Então, uma empresa que vem, não vai ser a melhor pagadora de dividendos, porque ainda não casa com 6%, pelo menos, né? Porque lembra-se da questão dos investimentos. Mas se eu olho em termos de atratividade, a gente vê, por exemplo, o seu PL histórico está menor, o atual está menor do que a sua média geral, que foi 10. A gente tem também uma margem atual muito maior do que a que foi no passado, um preço sobre valor patrimonial também menor do que a sua média, e um ROI, que é um ponto positivo, maior do que a sua média. Então, uma empresa que vem crescendo em performance, crescendo em margens, em crescendo seus investimentos. É uma empresa para o futuro ali que está bastante promissora, a meu ver, né? Lembrando que ela não vai pagar ali os melhores dividendos por enquanto, né? Hoje ela custando R$ 9,30, 4,5 de dividend yield foi o que ela pagou nos últimos 12 meses, esse ano um pouquinho menor, 47 centavos do que foi o ano passado. Se não é indicado, mas se eu fosse calcular por basinha, eu teria um preço ali de 6,60, está muito longe daquilo que é uma meta. Esse 6,60 seria se ela pagasse a média desses 5 anos de dividendos e se mantesse com esses resultados, mas se ela aumentar ali a sua distribuição de dividendo, o preço também vai se ajustar. Mas a gente não olha só essa questão de basinha para investir ou não, a gente vê o PL, o EV/EBITDA, as margens, os lucros, quais que são as projeções para o futuro, o que de interessante tem nessa empresa, né? Toda essa análise que nós fizemos aqui hoje nesse vídeo, análise de resultado básica, tá? Na carteira do canal, ela ocupa a 4ª posição hoje, né? A gente tem um valor ali pequeno, 56 ações, porque a gente investe toda semana só uns R$50 e a gente vem construída, essa carteira tem pouco mais de um ano apenas, né? E a Alupar, ela paga, pelo menos é o que foi esse ano, né? Ela pagou em janeiro, em julho e outubro. Provavelmente ano que vem ela vai fazer a mesma distribuição, não é garantia de nada, tá? Ela já pagou R$17 ali pra gente esse ano, que eu vim aportando aos pouquinhos e eu tenho um número de ação muito pequeno também, tá? Faça chuva ou faça sol, literalmente, e todo mundo precisa pagar a conta de energia. Com isso a empresa vem lucrando, fazendo novos investimentos, participando de contratos e com isso crescendo, distribuindo dividendos e assim sucessivamente você pode usar os seus dividendos para pagar a sua própria conta de luz, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeo
todos os dias. Cada dia um tema diferente, você vai ficar um expert aí na sua carteira para poder fazer suas análises e tomar suas próprias decisões sozinhos. Não esqueça de deixar o seu comentário para mim aqui sobre a Elupar, sobre as ações de energia, o que você tem na sua carteira. Eu quero saber também para a gente continuar o nosso vídeo aí no bate-papo dos comentários, beleza? Não se esqueça, clica aí no botão seja membro do canal, tem postagens específicas, exclusivas para quem é membro, tá? Um pouquinho diferente, a gente bate um papo ali nos comentários lá da comunidade, beleza? Te convido a ser membro aí, vai ajudar bastante o crescimento do canal, vai todo mundo ficar feliz no final, beleza? Aqui, você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.